legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, a alteração da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e a alteração do Plano Plurianual de 2014/2017, que compreende, respectivamente, as análises dos projetos de lei 4.092/2014, 4.620/2014 e 4.621/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir fazer parte da mesa e prestar as informações necessárias o senhor Benedito Aparecido da Silva, secretário de Governo. Secretário, esteja à vontade por 30 minutos, com a palavra. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da Comissão Especial, vereador Laércio Santos. Boa tarde a todos os vereadores, público presente. Boa tarde aos colegas de trabalho, de secretaria. Obrigado pela presença. Quero convidar aqui para estar ao meu lado o diretor do Departamento de Gestão, Jefferson. Eu não sei se o Wander conseguiu chegar. Nosso secretário adjunto, do que deve estar chegando já já. Vereador, o nosso trabalho enquanto Secretaria de Governo, ele se divide, obviamente, na gestão política das ações do governo, né? Ao lado do prefeito, de todos os secretários, num papel de fazer a gestão orçamentária do governo, e para isso nós contamos com uma equipe bastante valorosa que se dedica na construção dessa peça orçamentária que está aqui na Câmara para apreciação e votação dos vereadores da cidade. Também é nosso papel a gestão ao lado de todos os secretários e secretárias e coordenadorias, a gestão das ações do governo, ou seja, integrar de forma sistematizada todas aquelas ações que cada uma das secretarias vieram, inclusive aqui já algumas delas, e as demais virão até o final da sexta-feira, apresentar aos vereadores e a toda a população da nossa cidade. Como eu disse, não só na gestão orçamentária, mas também é nosso papel a integração e gestão das diversas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas na nossa cidade. Sejam elas de inteira responsabilidade do município ou na integração com as demais esferas de governo, ou seja, o governo do Estado e com o governo federal. Temos aí o papel de articular de forma objetiva a integração das diversas políticas públicas em curso, em desenvolvimento no município. E também, não diferente, é nosso papel dialogar com os diversos setores da sociedade, que, por vezes, procuram
à Secretaria de Governo ou às diversas áreas de governo para fazer lá suas reivindicações e solicitações junto ao governo municipal. O exemplo clássico que nós temos, que está na Secretaria de Governo, é o papel de diálogo com a população que o nosso governo tem valorizado muito a cada ano, que é o diálogo através não só dos diversos conselhos constituídos na cidade, mas também do orçamento participativo. Bom, nós temos ali uma breve apresentação do nosso quadro, né, que está na peça orçamentária, a qual será apreciada pelos vereadores e vereadoras. Você já está lá no quadro. Só aguardar um pouquinho para que todos possam acompanhar, inclusive na TV Câmara. Um minutinho que ele está fazendo o ajuste. Bom, da peça de planejamento de todo o governo, que, lógico, é apreciada, fiscalizada e acompanhada por essa casa de vereadores, nós temos o PPA, a partir do PPA, as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Com base nessas legislações é que se faz o planejamento das diversas áreas de governo com base na legislação vigente e, a partir daí, as definições estratégicas de governo. Hoje, aqui, nós estamos discutindo a Lei Orçamentária Anual de 2015, a qual está sendo apreciada por esta Casa. Bom, despesas do município por grupos de despesa. Acho que isso ajuda, esse gráfico nos ajuda a entender um pouco como é dividido no conjunto do governo as despesas do município. Nós temos as despesas correntes, que é a parte maior, que é ali onde está toda a parte de manutenção das diversas despesas correntes do município, né? A segunda é a despesa com pessoal, né? Que estaria aí na ordem de 1,3 bilhões. Temos os investimentos somados às diversas áreas de governo, com cerca de 12%, somando aí cerca de 507 milhões, né? Aí temos aquelas outras obrigações legais também, como as inversões financeiras, amortização da dívida, reserva de contingência, que no caso de acontecer alguma coisa, e aí o governo está preparado para atender aquela demanda específica e não prevista, né? E juros e encargos da dívida. Bom, esse quadro ele divide de forma bastante objetiva em grupos aí as despesas do município. Aqui é um demonstrativo comparativo aí, só para entender de onde vem as fontes de receita do município. A prefeitura, através das diversas formas de arrecadação, né, está ali o montante de um pouco mais de 3,3 bilhões. O SAAI está a receita e a despesa, né? O SAAI, 731 milhões, com uma despesa de um pouco mais de 685 milhões. O IPREF, com uma receita de 46 milhões e uma despesa de 127 milhões. A GRU 7,3,
com uma despesa também de 7,3. E a Câmara Municipal com uma despesa de 92,5 milhões, fazendo um total da receita de 4,09 e também a despesa na mesma ordem. Aí que entra, então, o papel da Secretaria de Governo de pegar todos esses números, né, e transformá-los em ações nas diversas áreas de governo. Bom, só a Secretaria de Governo, então agora é o nosso orçamento, o orçamento da nossa Secretaria. Como eu disse lá na questão da gestão da participação popular, que isso é praticamente pessoal e os contratos ali da gestão do orçamento participativo, estaria aí na ordem de 1,7 milhões. Modernização da gestão, né? Modernização da gestão, cursos orçamentários. Está aberto, na verdade, esse programa, ele fica aberto, porque se porventura nós formos realizar, inclusive com algum tipo de financiamento, ele está pronto para a modernização da Secretaria. E aí onde está a maior parte do recurso é na gestão administrativa e a operacional da Secretaria de Governo, mas que, nesse caso, eu vou falar aqui um pouco, tem uma situação específica um pouco diferenciada das outras secretarias, né? Mas nós temos aí a gestão administrativa da Secretaria de Governo com um pouco mais de 10,9 milhões, apoio às instituições 2,5, controles internos 922 milhões, 922 mil reais. Planejamento e orçamento e avaliação e monitoramento das ações de governo, 4,6 milhões. Manutenção de serviços de tecnologia e informação da comunicação, 14,9 milhões. E publicação do Diário Oficial, 751 mil reais. Bom, esse é o quadro, então, que explica a despesa da Secretaria de Governo, né? E eu falei que tem uma situação diferenciada, porque o nosso Departamento de Tecnologia da Informação, ele atua não só internamente na Secretaria, mas de forma integrada com todo o conjunto da Prefeitura, né? Então, todos os programas de tecnologia da informação passam lá pela Secretaria de Governo, mas são de uso comum de todo o conjunto do governo. Acho que da apresentação é isso, coloco à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento. Obrigado. Agradecemos, secretário, pelos esclarecimentos e agora vamos para as dúvidas dos vereadores. Pela ordem escrita, passo a palavra ao novo vereador Guti para os seus questionamentos por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Cumprimento a todos aqui na Câmara. E são 3 perguntas, né? Sou conhecido por não fazer muita delonga, então já vou direto nas perguntas. Sabendo que a Secretaria de Governo é a secretaria, no meu entender, secretaria meio mais importante do município, que é a coluna, né? É a espinha dorsal do município, que faz as ligações com as demais secretarias, enfim, que sabe realmente de toda a radiografia que está acontecendo no município, eu faço algumas perguntas. A primeira, né, e bastante complicada na relação com o Legislativo Municipal. Ano passado foi-se falado e foi consignado em ata, foi realmente consagrado aqui que os vereadores, tanto de oposição e de base, teriam emendas parlamentares, e isso foi discutido no orçamento do ano passado. E eu falei para os vereadores novos que estavam chegando que ia ser mais um igodo do governo.
mas o líder do governo, Samuel Vasconcelos, sustentou e falou que iria, e não lhe culpo, viu? Eu sei que você fez na melhor das intenções, porque você ouviu do Paço Municipal que isso iria ser cumprido. Então você só realmente transferiu o pensamento que eles lhe falaram. Mas o problema de falar e de fazer é bastante distinto, né? Porque falar é fácil, quero ver fazer. E até hoje, eu desafio aqui qualquer vereador que tenha sido contemplado com emendas parlamentares. Para quem não sabe, emenda parlamentar é aquela obra que o vereador pode indicar no bairro que ele visitou, onde sabe que tem problema, onde sabe que tem algumas demandas. Então foi falado, foi garantido pelo governo que nós vereadores teríamos essa emenda parlamentar, e até hoje nada. E foi falado no ano retrasado também. Por isso que eu falei para os vereadores novos, isso não vai acontecer. Vocês estão acreditando em Papai Noel. E foi o que aconteceu. Então eu gostaria de saber, emenda parlamentar vai existir no ordenamento legislativo, jurídico aqui do município? Ou não? Não tem como. Porque cidades como Campinas, São Paulo, existe. E é natural que tenha que se existir. Porque nós vereadores estamos nas ruas, estamos vendo os problemas. E, infelizmente, sem a emenda parlamentar, a gente só pode cobrar, nada além disso. Com a emenda, realmente, a gente pode ver que o nosso trabalho está valendo a pena e, principal, está dando uma satisfação categórica e efetiva para o munícipe que nos cobra. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, quanto a algumas empresas que prestam serviço aqui no município, elas estão envolvidas em escândalos nacionais, como, por exemplo, a OAS. E, obviamente, que a gente pressupõe que o município de Guarulhos vela pela lisura e realmente pela transparência, mas isso, enquanto vereador, me incomoda muito, porque saber que tem empresas que estão sendo investigadas a nível nacional, com fraudes comprovadas em vários entes federativos, isso me preocupa muito. Será que está tudo bem com Guarulhos? Não existe desvio de nenhuma verba? Está tudo dentro das conformidades? Então essa é a minha pergunta. Vocês temem algo nesse sentido? Que possa, essas empresas que estão manipulando o jogo político, possam estar fazendo algo errado aqui na nossa cidade também? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, quanto à inadimplência. Chega aos nossos ouvidos, não só desse vereador, mas como de todos os vereadores, que a prefeitura está inadimplente com muitos fornecedores e que há risco até de funcionários públicos ficarem sem 13º. Então eu gostaria que Vossa Excelência pudesse acalmar primeiro os funcionários públicos, né, que vão ter seu 13º garantido, todas as parcelas integrais. Eu gostaria de ouvir isso, a gente torce para ouvir isso. E segundo, quais são os contratos que hoje estão inadimplentes, que a prefeitura não está pagando? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lamé para os seus questionamentos por 5 minutos. Boa tarde, presidente, secretário, público presente, funcionários da secretaria. Realmente, uma das perguntas do vereador Guti, referente às emendas parlamentares, ela é procedente, e eu realmente entreguei, logo quando o secretário assumiu, a minha reivindicação, que seria colocar um alambrado numa quadra ali no Parque Continental. E que até hoje eu não tive resposta. Nunca o governo ligou e falou: olha, vamos fazer, não vamos fazer, vamos contemplar, não vamos contemplar. Enfim, eu acho que a Secretaria de Governo deveria se atentar a essa parte da reivindicação dos vereadores, não só em relação às emendas que o governo prometeu, mas em relação a outros pedidos, né,
que são do interesse da comunidade e não do interesse pessoal do vereador. Porque quando o parlamentar pede algo, seja tapa-buraco, seja o conserto de uma UBS ou de um equipamento público, ou a instalação de um equipamento público, ele está pedindo para a comunidade. Eu acho que a melhor coisa de se fazer é pelo menos responder, falar, olha, vamos fazer ou não vamos fazer, tá certo? Para que possamos dar uma resposta ao município, tá? Do resto, eu quero parabenizar o Benê, porque sempre tem nos atendido, sempre a Secretaria de Governo tem feito o possível para que realmente possamos agilizar mais os pedidos, tá? Mas eu acho que essa atenção em relação aos vereadores é muito importante para a sociedade guarulhense. Obrigado. Com a palavra, o doutor Alexandre Dentista para os seus questionamentos por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Benê. A todos presentes, pessoal da equipe do secretário. Secretário, eu até acredito que nesse orçamento da cidade, essas minhas cobranças, eu acredito que já esteja encaminhado esses meus pedidos. Primeiro, eu precisava de um apoio e de uma articulação do senhor, porque eu vou pedir para o senhor, não depende só da Prefeitura de Guarulhos. Por ser uma divisa, depende também da Prefeitura de São Paulo e da União. Nós que moramos na região da Vila Galvão, e quem trafega pela Fernão Dias, infelizmente nós não temos uma entrada digna para aquela região. E principalmente que recentemente, além de o pessoal se perder para poder entrar na cidade, tem acontecido alguns incidentes ali, porque passa no meio de uma favela. Então, gostaria de saber do senhor se realmente está planejado para o ano que vem, pelo menos uma cobrança do senhor, uma articulação com a União, para essa entrada na Vila Galvão. Segundo, eu tive hoje discutindo com a ProGuaru, com o presidente Zé Luiz, sobre as lombadas. Uma das coisas que a população mais cobra dos vereadores, eu tenho visto e conversado com alguns colegas, são essas lombadas. E eu sei que é pertinente ao trânsito. Só que, infelizmente, o secretário de trânsito, até agora, eu não sei o que ele está esperando para iniciar essa licitação. E como a ProGuaru poderia fazer essas lombadas e sem a licitação, eu perguntei para o presidente Zé Luiz se não poderia fazer. Disse, doutor Alexandre, nós temos condições e capacidade para fazer, mas depende do governo. Então gostaria que o senhor pudesse conversar com o secretário Atílio, tá? Já que ele está demorando para fazer e tem muitas cobranças em cima da gente, porque dá uma olhada, não é só a cobrança. Ali, quem cobra uma lombada porque já teve um acidente, talvez até uma morte no local, então é importante essas lombadas. E pelo Secretaria de Trânsito, essa lombada não sai antes de maio, junho do ano que vem. E se a ProGuaru pode fazer de pronto, gostaria que o senhor pudesse intervir nessa situação e passar para a ProGuaru. Lógico, não deixando a conta para a ProGuaru, tirando a verba da Secretaria de Trânsito, que é uma das secretarias que mais tem verba na cidade, principalmente que tem verba próprias das multas que Guarulhos, infelizmente, vai para a Secretaria de Trânsito. Eu gostaria de contar com o seu apoio sobre isso, por favor. Eu gostaria que o senhor pudesse viabilizar um terreno, que é uma dos pedidos, uma das obras que eu pedi,
é uma creche no Jardim Papai. É uma população muito carente, uma população que precisa e tem me cobrado muito. E eu tenho conversado com a Secretaria de Educação, está tudo acertado, tem até projeto para isso. E, inclusive, nós vamos estar procurando o terreno lá, e a dificuldade é um terreno. Então, um terreno para fazer uma creche tem que ser no mínimo 2.000 metros quadrados. Agora, se não houver terreno público na região, gostaria pela necessidade, e eu sei que o secretário Moacir ainda vai cobrar outras creches da presidenta Dilma, então gostaria que o senhor pudesse viabilizar um terreno, se não tiver terreno público, o senhor pudesse comprar um terreno, a prefeitura pudesse comprar um terreno para essa creche lá, que é uma necessidade muito grande daquela comunidade. Agora, uma outra coisa que o senhor sabe, e eu já, há um tempo atrás, eu já venho alertando o senhor e o secretário Zanetta, da passagem que eu estou pedindo do Jardim Papai para o Rosa de França. Para os senhores entenderem, é uma população idosa, e o pessoal faz uma volta do Jardim Papai para chegar no comércio do Rosa de França, o pessoal andando ali a pé, aproximadamente 800 metros eles andam. Por essa passagem que eu pedi, 70, 80 metros a pessoa chegou no comércio. Então, é uma cobrança, um compromisso até de campanha desse vereador, o senhor entendeu? E o que acontece? Depois de muita briga, o secretário Zanetta se comprometeu comigo e com a comunidade que iria fazer. Só que para fazer, teria que tirar um muro. Infelizmente, a prefeitura começou as obras, tirou o muro, os jovens, para poder economizar um caminho, eles estão pulando ali para dentro do córrego, atravessando o córrego e economizando esse caminho. Para concluir... Só que... Já vou concluir, presidente. Só que eu avisei que um dia vai acontecer um acidente. Infelizmente, houve um acidente com uma criança lá. Eu gostaria que o senhor cobrasse o secretário Zanetta para providenciar o mais rápido possível essas obras. Só para concluir, também para falar sobre as emendas parlamentares, nós temos emendas parlamentares que nós aprovamos o orçamento desse ano, com compromisso do ano passado. Vai acumular com essa que nós vamos aprovar o orçamento do ano que vem, vai ficar mais moroso ainda e mais difícil ainda honrar um compromisso com a gente. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, pensasse com carinho e atendesse os nobres colegas, porque é uma necessidade nossa. Agora, vereador Guti, o senhor tem razão, mas uma emenda parlamentar minha já saiu. A creche, o equipamento de ginástica do Jardim Rosa de França saiu porque foi uma cobrança minha e foi pela minha emenda parlamentar. Muito obrigado, secretário. Vereador, eu gostaria de dizer o seguinte, nós sabemos que as multas de trânsito tiveram um aumento de 900%. Se for depender de recursos, acho que a Secretaria de Trânsito vai ter um caixa suficiente para poder trabalhar com as lombadas, né? O que cabe é realmente fazer o contrato e a licitação, porque as multas que nós pagamos vai ser suficiente. Com a palavra o senhor João Antônio para questionamento munícipe por 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos da casa. Boa tarde, secretário Benê. Eu só tenho um questionamento, senhor secretário. Com um orçamento tão exorbitante quanto ao orçamento público de Guarulhos, será que os serviços públicos não estão sendo muito ineficientes? Com um orçamento desse tamanho, de todas as secretarias, todos os orçamentos que eu vi não são baixos, entendeu? Apesar que eu entendo um pouco no termo financeiro, mas eu acho muito exorbitante um orçamento desse tamanho e os serviços públicos ser tão ineficientes, o quanto eu, como cidadão, vejo. Eu agradeço a oportunidade, tenha uma boa tarde. Feitos os questionamentos, passo a palavra para o senhor secretário para as respostas e considerações. Bom, primeiro quero agradecer a todos, né, porque a democracia, nobre presidente, é feita exatamente disso. Acho que o parlamento municipal aqui está de parabéns. E nós, lá no papel do Executivo, ao lado do nosso prefeito Almeida, estamos fazendo de tudo para cumprir com as nossas obrigações, os nossos deveres.
Começando pela última pergunta aqui, que o João Antônio, quero agradecer a pergunta, ele fala do orçamento exorbitante, mas o gasto, infelizmente, também é exorbitante, né? Então, uma cidade do tamanho da nossa, ela traz consigo desafios imensos de gestão para todas as áreas de governo, né? Desde saúde, educação, trânsito, a mobilidade, que a cada ano vem se tornando um desafio gigantesco para todas as grandes metrópoles, e aqui em Guarulhos não é diferente. Hoje, com o número de veículos que circulam na nossa cidade, até fazendo um gancho na questão das multas, aí, se você não tiver uma política que discipline o uso, não vai ter lombada que dê conta disso. Porque é comum, não é da minha ossada, nobre vereador Alexandre, mas é do trânsito. Eu sei porque eu tenho um relatório que o secretário de trânsito passou para a Secretaria de Governo do número de pedidos que tem de lombadas na cidade como um todo. Nós, esse ano, vamos fazer uma campanha que ultrapassa essa discussão da lombada. O secretário Atílio tem a missão lá, inclusive nós destinamos recurso para isso no orçamento da Secretaria, para fazer uma grande campanha de educação no trânsito. Por quê? Porque isso é fundamental. Não basta colocar a lombada, a sinalização, nós precisamos também que os motoristas sejam, a cada tempo, reeducados. E eu acho que a Câmara Municipal também pode nos ajudar, inclusive nessa campanha, nesse trabalho, que é um grande trabalho de defesa da vida, do pedestre na cidade de Guarulhos. Então, e aí, mesmo que seja para Guaru ou um contrato da própria Secretaria, se nós não tivermos um processo educativo na cidade, nós não vamos dar conta. Então, eu acho que o orçamento sim, significativo, mas os desafios que nós temos na cidade são na mesma proporção. Uma cidade que cresce de forma gigante na região central, nas diversas regiões da cidade. Se você pegar do Cabuçu, Tabuão, São João, Bom Sucesso, Pimentas, Cumbica, são regiões que crescem de forma desafiadora. Nós temos imensos desafios. Nós temos uma cidade que ela tem uma atipicidade que é a Dutra cortando a cidade no meio. Nós temos a Fernão Dias, que fecha, como o próprio vereador doutor Alexandre colocou, inclusive com dificuldade num acesso decente e do tamanho que a cidade de Guarulhos merece. Nós vamos entrar, sim, nessa disputa de dialogar com a Prefeitura de São Paulo, com o governo do Estado e com o governo federal, assim como nós fizemos na luta e estamos fazendo na luta do metrô. Porque não é uma luta só da cidade de Guarulhos, é uma luta do Estado, da população da região metropolitana do Estado de São Paulo. Bom, com relação à questão lá do acesso, doutor Alexandre, eu vou sim dialogar mais uma vez com o Zanetta para programar com a mais brevidade possível aquele acesso que precisa ser feito para evitar que acidentes aconteçam. Lógico, não é só naquela região, é também em demais regiões da cidade que nós temos que enfrentar essa questão dos acessos, das passagens, mas lógico que com aqui o depoimento do senhor, eu sei da importância que nós devemos dar a essa demanda. E esse é o nosso papel, não só nessa questão, na Secretaria de Governo, articular, porque quando eu passo uma demanda lá para o secretário, ele fala: Benê, tudo bem, eu topo, vamos fazer, você só me diz de onde tira o recurso. Então, esse é o desafio, é também não só indicar, cobrar, mas integrar com a execução orçamentária. Toda vez que você vai fazer alguma obra que não está programada ou que não está prevista, você tem que realocar recurso, porque não tem almoço grátis, né? Não tem,
tudo, na verdade, nós temos que definir de onde sai o recurso. Essa é a grande questão. Mesmo na questão das lombadas, é a mesma coisa. Ainda que vai sair do recurso de multa ou de outro recurso qualquer, ele tem que ter o recurso para executar aquela demanda. E programar, ao longo do ano, a execução. Isso é nosso papel e nós vamos fazer. O vereador Lamé coloca também aqui, assim como o vereador Guti, a questão das emendas dos vereadores. Existem dois tipos de emendas, uma que inclusive está discutindo lá na Câmara Federal, que é a emenda impositiva, a qual depende de legislação que ainda não está aprovada. Existe, lógico que aqui, especialmente aqui na nossa cidade, o que foi feito, que é um acordo de que nós iríamos atender de forma prioritária algumas demandas colocadas pelos vereadores. Vereador Guti, vereador Lamé, Alexandre, que fez uso da palavra, e todos os demais vereadores. Eu posso dizer para vocês, o Vander, que vocês conhecem bem, que é o nosso adjunto, temos feito um esforço imenso, né, para que as demandas sejam atendidas. E eu não vou medir esforços para que elas sejam atendidas. E aí, Samuel, você que é nosso líder, vai poder dar satisfação, sim, para os seus colegas vereadores daquilo que o governo está fazendo. Né? E não é só atender as demandas, porque nós temos demandas também colocadas pela população nas diversas regiões da cidade, seja através dos movimentos sociais, seja através dos conselhos, seja através do orçamento participativo, e nós não medimos esforços para atender a demanda de toda a cidade. E lógico que temos o compromisso com essa casa e vamos dar satisfação a cada um de vocês de como nós vamos implementar aquilo que vocês indicaram. E aí eu tenho certeza, vereador Lamé, não é do seu interesse pessoal. Lógico que vocês, vereadores, representam aqui um setor da sociedade, um segmento, uma região, uma população, e nós temos total respeito a isso. E não vamos medir esforços. A minha equipe está aqui, está ouvindo e sabe do nosso compromisso de se relacionar o melhor possível com os vereadores dessa casa, sem distinção de partido ou de setor, de absolutamente nada. Inclusive o vereador Guti, se quiser solicitar uma agenda, estaremos à disposição, vereador, para fazer qualquer esclarecimento, como sempre tivemos, a todos os vereadores dessa casa. Com relação a empresas envolvidas, que o vereador Guti coloca em escândalos nacionais, primeiro que não é papel do município investigar esse tipo de ação que está sendo feita pela Polícia Federal. Então, o governo vai estar sempre à disposição e vai contribuir de forma administrativa, sem nenhum receio, com qualquer tipo de investigação sobre qualquer contrato, processo administrativo que, porventura, qualquer órgão investigador solicitar. Assim como sempre foi feito, sejam os órgãos da Justiça, sejam os órgãos legislativos, ou mesmo a denúncia e questionamentos da população. Nós estaremos sempre de porta aberta, os contratos são públicos, nós temos a lei da transparência, a qual o governo tem feito um esforço imenso para atender dentro dos prazos as solicitações, e isso vai continuar com a maior lisura que todos os vereadores dessa casa já conhecem. Com relação a uma pergunta muito importante, porque infelizmente tem alguns órgãos de imprensa ou grupos de, eu não sei o termo adequado, peço desculpa pelo termo que eu vou usar aqui, fofoqueiros de plantão, que quanto mais desgraça, melhor. Então, nós temos sim dívidas com vários fornecedores da prefeitura, mas todas elas contabilizadas e dentro do planejamento do governo, como sempre foi. Geralmente, esse ano foi um ano atípico.
Nós, no meio do processo eleitoral, tomamos algumas medidas administrativas, como corte, redução de gasto com vários itens, como combustível, iluminação, hora extra, e para quê? Para diminuir exatamente o custo com a responsabilidade de honrar todos os compromissos do governo. E na gestão do prefeito Almeida, para ele é uma questão de honra, que a gente honre o nosso compromisso com os servidores municipais. Então, vereador, você pode ficar tranquilo que o 13º será pago, que todas as folhas de pagamento serão honradas, e que nós, com os nossos fornecedores, iremos criar todos os critérios dentro da legislação para honrar os compromissos, ainda que atrasados. Atrasados, mas dentro do limite estabelecido na lei. Isso que nós vamos fazer. Qualquer fornecedor da cidade de Guarulhos pode ficar tranquilo, que ele tem um compromisso do prefeito Almeida, do governo, que, à medida do possível, nós iremos honrar os compromissos, e iremos continuar atendendo as demandas da cidade através desses fornecedores. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. As questões específicas, vereador doutor Alexandre e os demais vereadores, eu quero aqui reassumir o compromisso. Eu sei que nós passamos aí um mês, o Jefferson, que é nosso diretor lá, toda a equipe da gestão orçamentária, para mandar essa peça para a Câmara orçamentária não é fácil, porque nós tivemos que conversar e dialogar, secretaria por secretaria, coordenadoria por coordenadoria, para tornar o nosso orçamento o mais próximo da realidade possível, da realidade arrecadatória. Porque não adianta eu vir aqui, diante da população que está nos assistindo através da TV Câmara, diante da população da cidade de Guarulhos, dos vereadores, assumir compromissos que depois, por falta de capacidade orçamentária, nós não vamos conseguir honrar, vereador Mato Grosso. Então, nós temos que ter responsabilidade, né, na elaboração e na execução da peça orçamentária. E isso não é fácil, porque muitas vezes você tem que abrir mão de projetos que melhorariam a vida do nosso povo. Mas nós temos uma série de projetos em execução e, com certeza, o nosso principal objetivo é respeitar a prioridade estabelecida pela população da nossa cidade. Então, são essas nossas palavras, são esses nossos compromissos, e continuo à disposição dos vereadores, assim como toda a equipe da secretaria, para auxiliá-los no que for necessário. Faça a colocação do secretário. Temos, acho que, 2 questões de ordem. Uma é do vereador Guti. João, você tem uma questão de ordem? É relativa à sua pergunta ou é outra questão? Ao vereador Guti, por 1 minuto, para a sua questão de ordem. Bom, gostaria de ainda questionar Vossa Senhoria 2 questões que eu fiz, que na minha visão não ficou extremamente clara. E parabenizar pela, talvez, dos maiores alívios que a gente teve agora, que é a questão do 13º, que ninguém vai ser afetado, nenhum funcionário público. Então, isso acho que é a melhor notícia para aqueles que estavam especulando e falando que isso iria acontecer. Então, isso, a palavra do secretário de governo vale muito quanto a isso. Com certeza vai ser cumprido. Quanto às empresas envolvidas em escândalos, a minha pergunta foi, já que estamos falando de orçamento, sabemos que existe uma grande parcela do orçamento que vai para pagar alguns contratos, algo que foi celebrado com essas empresas e que estão envolvidas em escândalos, como a OAS, por exemplo, e outras. A gente fica preocupado porque é dinheiro público, é dinheiro do munícipe guarulhense. Então, o sentido da pergunta foi, esses contratos que serão pagos ainda esse ano que vem, vocês não têm nenhum temor quanto a algum tipo de indício fraudulento? Está tudo dentro da ordem, não existe nenhum problema. Eu não falei sobre questão de investigação, óbvio que nós sabemos quais são os órgãos que podem investigar esses tipos de crimes. Não estou falando que em Guarulhos houve, mas como essas empresas prestam serviço em outros lugares, outros entes federativos, e aconteceu, né? Então a gente tem que
está ressabiado, e esse é o meu medo. E existem sim alguns procedimentos que a prefeitura pode fazer, né, internos, como sindicâncias, enfim. Então, essa foi a minha pergunta, se a prefeitura está se preparando para investigar ou vai ficar inerte de esperar algum ente que faça essas investigações, como Polícia Federal e Ministério Público, para concluir, senhor presidente. Esperar o chamamento delas para prestar esclarecimento. Essa foi realmente minha pergunta. E, para concluir, categoricamente, existe alguma emenda parlamentar, através de emenda, não pedidos via vereador, via gabinete, ou seja, orquestrados executivo, legislativo, mas por emenda parlamentar. Houve alguma emenda parlamentar que foi atendida? Ou porque o meu conhecimento é que não. Então, eu gostaria que Vossa Excelência falasse, e se houve, quais foram? Obrigado. Ao munícipe João, para a sua questão de ordem, por 1 minuto. Concordo plenamente com tudo o que o senhor disse referente ao orçamento, respeito o seu trabalho e acredito no seu trabalho. Porém, pode até ser que os serviços prestados chegam a esses valores. Porém, nada é gasto na periferia, nos locais mais necessários. São tudo obras enormes, que beneficiam outros, não ao povo da periferia. Agradeço a oportunidade. Ao senhor secretário, para a sua resposta complementar e finalização final. Bom, insisto em dizer ao vereador Guti que todos os contratos e licitações da Prefeitura de Guarulhos estão à disposição de qualquer órgão das esferas governamentais ou judiciárias. Todos eles foram feitos de acordo com a legislação vigente, né, foram feitas licitações. Os processos que estão em execução são fiscalizados, inclusive, pelo Tribunal de Contas, e é esse o mecanismo de fiscalização que nós utilizamos. Em havendo alguma dúvida, independente da empresa estar envolvida ou não em outras esferas de governo, em algum tipo de investigação, se há alguma suspeita sobre o contrato, nós fazemos a verificação administrativa que é de praxe, né? Então, não há nenhuma ação especial com nenhum contrato. O que há é o cumprimento dos contratos de acordo com a lei de licitação. Então, isso o senhor pode ficar tranquilo, que nós estamos vigilantes, sim, né? E com relação ao funcionalismo, eu já havia dito, né? E com relação à emenda, vereador, o senhor é tão conhecedor quanto eu e todos os demais vereadores que não existe emenda oficial do ponto de vista legal inserido na nossa legislação municipal, né? Então, o que houve de fato é aquilo que o senhor mesmo disse, que foi assumido o compromisso através da nossa liderança, através dos nossos representantes legais, de honrar aqueles compromissos. Eu tenho lá, inclusive, indicações do vereador Guti, né, que estão lá e que nós vamos fazer o esforço, estou me colocando à disposição, né, para atendê-lo e verificar o que o governo terá capacidade de atender a curto, médio e longo prazo, né? Então, esse é o nosso compromisso. Com relação à questão dos serviços públicos, que o João Antônio coloca, nós temos feito, sim, um esforço muito grande para, inclusive, modernizar a prestação de serviço da nossa cidade. Eu sou um imenso defensor de enxugar cada vez mais os gastos do governo para que nós adquirimos aí cada vez mais capacidade de investimento, principalmente na manutenção da cidade. Porque não adianta nós queremos o tempo todo só investimentos novos, em obras novas, e não dar conta da manutenção da cidade. Como, não me lembro se foi o vereador Lamé ou o Alexandre, que falou a questão do tapa-buraco. Não adianta nós termos aí uma cidade que está praticamente
consolidada em asfalto, mas não tem o serviço de manutenção que hoje é realizado pela Proguaru. Então, esse compromisso é nosso, sim, de investir cada vez mais em novas tecnologias que possam agilizar e melhorar e ampliar a manutenção da cidade em todas as regiões da cidade. Hoje nós temos vários serviços públicos que são excelência no município, mas que ainda tem muito serviço, muita ação que precisa melhorar e avançar. Só gostaria de finalizar agradecendo o vereador Laércio Sandes, presidente da Comissão Especial de Orçamento, a todos os vereadores que aqui tiveram e participaram dessa sessão, a comunidade que nos acompanha de casa, dos escritórios, aos colegas de trabalho da Prefeitura, nossos diretores e diretoras, e reiterar aqui o nosso compromisso de diálogo com a Câmara Municipal. Essa é uma tarefa que o prefeito determinou a nós e que eu estou organizando cada vez mais para facilitar esse diálogo. Obrigado. Secretária, é a gente que agradece, eu especificamente em nome da Câmara Municipal. A gente sabe que o senhor tem sempre sido bastante prestativo para conosco, e essa sua presteza não seria somente para com nós, mas sim para com a população a qual nós procuramos representar. E desta forma, não havendo mais assunto ou matéria a ser tratada ou questionada, declaro os trabalhos da presente audiência pública por encerrado.